Seja muito bem-vindo ao canal, você concurseiro e você concurseira. Seja bem-vindo à resolução de 21 questões de raciocínio lógico da Banca Instituto Consulplan. Eu sou o professor Tiago e vou te mostrar como resolver cada uma dessas questões. Questão 1 da Banca Instituto Consulplan. A negação da proposição. Se meu carro é Toyota, então ele é econômico, é equivalente. Então a primeira coisa que nós vamos observar nessa questão é que ele coloca já uma pegadinha de cara. Ele coloca aqui a negação da negação. Então, antes de resolver essa proposição, olha só o que eu vou fazer. Vou colocar ela da seguinte maneira. Imagina que você tem uma proposição que seja uma proposição A e você faça a negação da negação. Então, a negação da negação é a própria proposição. Só que aqui, no caso, ele não quer a própria proposição, ele quer o equivalente. Então, a gente vai pegar essa proposição e nós não vamos calcular a negação. Nós vamos procurar, na verdade, a equivalência. E quais são as formas de equivalência de uma proposição na forma condicional? Nós temos uma proposição do tipo se P, então Q. Está aqui o nosso se, então. Nós temos aqui um se, então. As formas de equivalência de uma condicional são contrapositiva, onde você nega ambas as proposições e inverte a ordem, ou uma disjuntiva. Então, você vai procurar uma dessas duas opções. Aqui foi só para a gente lembrar que uma dupla negação dá a própria proposição. Então, quando a gente fez aqui a dupla negação, ficou a própria proposição. Agora, a gente vai procurar o equivalente. Procurando o equivalente, a gente pode olhar aqui de cara o seguinte, ó. A minha resposta ou vai ter um sim, então você tem que pensar desta forma. Ou vai ter um sim, então, ou vai ter um ou. Então, essa resposta aqui é uma resposta que está errada, está fora. Eu posso observar essa que tem um ou. Como é que ficaria a disjuntiva? A disjuntiva eu mantenho a proposição que, então essa parte aqui ela é mantida, e a gente vai olhando, vai marcando certinho para ver se ele manteve aqui, tá ok. E essa primeira parte sofreu uma negação, então meu carro é Toyota, tem que aparecer um não. Meu carro não é um Toyota, então já tem aqui a minha resposta. As outras duas a gente vai observar se está certo ou não, porque pode ser que a gente esteja equivocado, né? Então vamos ver. Quando eu faço uma contrapositiva, o que acontece? Eu inverto essa ordem, né? O consequente passa para o antecedente. Então, ele é econômico, vai ter que vir para frente, só que com uma negação. Note que aqui, ó, ele não faz a troca. Então, aqui de cara também já estariam erradas. A alternativa correta dessa questão vai ser a letra B. Questão 2. A negação da proposição número é primo se e somente se possui apenas dois divisores é... Olha só, nessa questão, comum é a gente fazer a negação dessa proposição, que é um bicondicional, fazendo a substituição pelo um ou, uma disjunção exclusiva. Só que nesse caso não vai aparecer essa resposta. E aí, como é que eu faço? Vou te mostrar como é que faz quando isso acontecer. Então, tem o seguinte, ó, deixa eu explicar certinho o que está acontecendo aqui. Você tem essa proposição, que é uma proposição composta, que ela está sendo ligada por esse conectivo, que é um bicondicional. Então, tem aqui a proposição P, vou chamar essa primeira parte de P, e essa segunda parte eu vou chamar de Q. Essa proposição ela está sendo ligada pelo bicondicional, tudo bem. Normalmente, o que a gente faz? Olha, a negação de um bicondicional vai gerar para nós uma disjunção exclusiva, um ou. Só que nesse caso não temos essa resposta. Como é que a gente procede quando isso acontece? A gente vai fazer a negação dessa proposição, esse bicondicional, escrevendo ele como se fosse dois condicionais. Então, eu vou escrever se P, então Q, conectado pelo I, Q, então P. E aí, quando a gente faz a negação de uma proposição que tem o I, esse I passa a ser OU. Então, aqui vai ser o OU. Aí, eu vou colocar aqui da seguinte forma, para você relembrar. Quando eu tenho uma proposição P e Q, e eu faço a negação, o que acontece com essa proposição? Nego a primeira parte, troco o I pelo OU e nego a segunda parte. É justamente o que a gente vai fazer. A gente vai negar aqui a primeira parte. A primeira parte vai ser aqui uma proposição condicional do tipo se P, então Q, e a segunda parte vai ser se Q, então P. Isso representa o nosso bicondicional. O bicondicional é a união de dois condicionais. Então, quando a gente faz a negação desses dois condicionais, esse I passa a ser OU, então eu já sei que na minha resposta vai ter que aparecer um OU, e eu vou ter que fazer a negação dessas duas proposições aqui. Então, lembrando também como é que a gente faz a negação de uma proposição do tipo condicional. Negação da condicional vai gerar para nós proposição P e não Q. Você mantém a primeira parte e nega a segunda. Então, nesse primeiro caso aqui, eu vou manter a proposição P e vou negar a proposição Q. Nesse segundo caso, eu vou manter Q e vou negar P. Bom, está feita a minha negação. E era isso aqui que a banca estava esperando do candidato. Agora, como é que eu vou proceder para fazer minha resposta? Eu vou fazer o seguinte, eu vou marcar os conectivos. Os conectivos são os divisores dentro da tua proposição composta. Então, você tem o I, o OU e o I.
Então, quando a gente olha aqui, ó, esse primeiro já não tem, né? Esse aqui está fora, só tem esse ou. O segundo tem um i, outro i e outro i, também vai estar fora, porque aqui deveria ser pelo menos um ou para a gente começar a fazer análise. Letra C, nós temos i e i também, está fora. E na letra D, note que você vai ter o i, confere aqui o primeiro, vai ter o ou, confere o conectivo central, e vai ter o i. Agora, o que a gente precisa observar? Se foi mantida aqui a proposição P na letra D, ó, um número é primo, manteve a proposição P. Colocou o i, agora a negação do outro. Possuir apenas 2 divisores, vai ter que ter um não. Não possuir apenas 2 divisores, ou agora a gente vai colocar o que possuir apenas 2 divisores. Ele coloca certinho aqui, não faz nenhum tipo de alteração. E agora não P. Tá? Agora a gente vai fazer o não P, não é primo. E o número não é primo, então colocou certinho. A alternativa correta vai estar aqui na letra D. Então, são duas formas de você fazer a negação desse bicondicional, desse se e somente se. Ou você troca direto por uma disjunção exclusiva, né? No caso ou você vai transformar em 2 condicionais ligados por uma conjunção e vai fazer a negação, que é esse o procedimento, certo? Então, vamos continuar aqui nossa resolução. Questão 3. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, CTB, dirigir sob efeito de álcool envolve suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e multa de valor significativo. Nas campanhas educativas relativas às questões de álcool e direção, são apresentadas frases do tipo: se beber, não dirija. Para o raciocínio lógico, trata-se de uma proposição composta com um conectivo se então, e pode ser escrita como: se beber, então não dirija. Uma equivalência e uma negação da proposição citada são respectivamente. Então, temos essa proposição, vou escrever ela aqui: se beber, vírgula, então não dirija. Tudo bem, temos aqui a nossa proposição. O que nós queremos dessa proposição? Queremos uma equivalência e uma negação. Aí, o que a gente vai fazer? Vai representar essa proposição de forma simbólica. Nós temos um condicional, então representamos aqui a proposição de forma simbólica. E aí, você vai fazer o seguinte. Aqui eu vou fazer 2 vezes para separar certinho. A negação dessa proposição vai gerar para nós P e não Q. E a equivalência dessa proposição, você vai ter 2 possibilidades. Ou você vai ter uma contrapositiva, onde você nega ambas as proposições e inverte a ordem, ou você vai ter uma disjuntiva. Nega a primeira parte, troca o sim então pelo ou e mantém a segunda parte. Aí aqui com essas possibilidades a gente vai fazer a nossa análise. A nossa análise eu vou começar fazendo primeiro pela negação, tá? Que é o que vai estar depois aqui. No caso a negação vai ter que ter o i. Então olhando aqui nas minhas alternativas, esse aqui tem um i, esse tem e esse aqui também tem. Essa última frase já está fora, porque aqui ele não fez a negação de forma correta. Agora eu preciso manter a primeira parte, que é essa parte aqui, ó, o beber ou o beba no caso, certo? E negar a segunda parte, só que a segunda parte ela já apresenta o não. Então, quando a proposição ela já apresenta o não, para fazer a negação eu removo esse não. Então, fazendo a negação dessa proposição vai ficar beba, beba, aí vai aparecer aqui a nossa conjunção, né, que é o i, e a negação de não dirija é dirija. Então, a negação a gente vai encontrar aqui na letra A. Só que os demais não tem. Aqui tem não, não, esses aqui estão tudo errado. Então, ficou só a letra A como resposta. O que aparece aqui nessa primeira parte como equivalência? Aparece um ou. Então, a gente vai confirmar se realmente esse ou aqui está correto. Para que seja uma disjunção, eu preciso fazer o seguinte, eu preciso negar a primeira parte, então eu preciso colocar um não aqui, para ficar não beber, trocar esse sim então pelo ou, ó, fazendo aqui a nossa equivalência. Troco o sim então pelo ou, tirei o sim então e coloquei um ou. Nega a primeira parte, não beber ou não dirija, né? No caso, ou não dirigir. Dirigir. A gente faz essa adequação gramatical para ficar correta a frase. Então, a alternativa correta da questão 3 vai ser sim a letra A. Questão 4. Considere as premissas de um determinado argumento. Então, como que a gente constrói um argumento? Um argumento é um conjunto de premissas, pode ter várias premissas, P1, P2, P3, pode ter quantos você queira, né? Eu vou colocar aqui um PN na vida, né? Vou colocar aqui 3 pontinhos e um PN, que gera uma conclusão. Se o teu argumento tiver só 2 premissas, for P1 e P2, gerando uma conclusão, aí ele é chamado de silogismo. Agora, se ele tiver mais de 2 premissas, aí a gente chama apenas de argumento. Considere as premissas de um determinado argumento. Então, ele me dá aqui 3 premissas, P1, P2 e P3. É uma possível conclusão para que o argumento apresentado seja válido. Se ele está querendo que o argumento seja válido, ele está garantindo para nós que
todas as premissas são verdadeiras. O argumento é válido quando você tem todas as premissas verdadeiras, chegando aqui a uma conclusão que também vai ser verdadeira. Então, como é que funciona nessa questão aqui? Nós temos uma proposição do tipo condicional. Aqui nós temos outra condicional em P2 e nós temos uma proposição simples em P3. A gente vai usar o conhecimento aqui do P3, que é isso aqui, que é uma proposição simples, para jogar dentro das proposições compostas. Só que nesse caso a gente vai usar a tabela verdade, porque a parte de argumentos ela é considerada métodos decorrentes da tabela verdade. Então eu vou fazer a tabela verdade da condicional, proposição se P, então que eu vou colocar aqui as possibilidades: verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro e falso com falso. Quais são os valores lógicos? Eu tenho que me preocupar com essa segunda linha só, que aqui é falso, o restante é verdadeiro. E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa proposição que está aqui, ó, não fico molhado, e eu vou procurar dentro de P2 e P1 se aparece, ó. Aqui aparece fico molhado e aqui aparece não fico molhado. Então aqui em P1 isso aqui é falso e em P2 isso aqui é verdadeiro, tá? Essa situação aqui, verdadeiro, porque eu coloquei exatamente o que está em P3 e como é um argumento válido, então essa proposição 3 ela tem que ser verdadeira também. Aí o que acontece? Quando eu coloco aqui uma proposição falsa, quando eu coloco uma proposição falsa em P1, na segunda parte do meu condicional, eu tenho uma dessas duas possibilidades aqui. Ou eu tenho essa segunda linha ou a quarta linha. Só que eu quero que o meu resultado seja verdadeiro. Se eu quero o meu resultado verdadeiro, então obrigatoriamente eu tenho que colocar na primeira parte falso. Então eu já sei que essa proposição aqui, chove, é uma proposição falsa. Se chover é uma proposição falsa, o verdadeiro é que não chove. E como ele quer uma conclusão, né? Uma possível conclusão para que o argumento seja válida, e eu sei que chove é falso, então isso aqui está fora. Não fico molhado também é verdadeiro, então fico molhado vai ser falso, está fora. Aí aqui ele diz não chove, isso é verdadeiro, e faz frio, só que dentro desse contexto aqui, em nenhum momento aparece fazer frio. O que aparece aqui é o não me enxugo. E tem como a gente avaliar o não me enxugo? Tem sim. Por quê? Porque eu tenho aqui, eu vou tirar aqui uma parte para ficar melhor da gente visualizar. Eu vou deixar só o P2 com informações, para a gente ficar com ele bem visível, certo? Tirei tudo lá do P1. Quando eu coloco aqui a primeira parte verdadeira, quando eu coloco a primeira parte verdadeira, eu estou colocando ou essa situação aqui, deixa eu colocar o marca-texto, ou essa. Só que eu quero que o meu resultado seja verdadeiro. Então, para que ele seja verdadeiro, a segunda parte também tem que ser verdadeira. Então, significa que não me enxugo, ele é algo verdadeiro. E olhando aqui dentro das minhas alternativas, eu vou ter aqui não me enxugo. Então, não me enxugo vai ser a nossa conclusão. Por que esse faz frio aqui eu não consigo definir? Porque ele não existe aqui na nossa proposição, e se eu ligar uma proposição que é verdadeira, uma conjunção com algo que é falso, daria falso. Mas como eu não tenho essa informação, também não marco, porque essa informação eu não tenho como definir se o resultado aqui seria verdadeiro ou não. O não chove eu até tenho, porque quando a gente colocou aqui que fica molhado é falso, ele passou a ser falso. Então esse daqui, o não chove, ficou verdadeiro. Então questões de argumentação, elas vão envolver sim a parte da tabela verdade. É importante que você consiga montar todas as tabelas verdades. Questão 5. Diagramas lógicos, proposições categóricas, negação de quantificadores, né? O grande tema. Analise as afirmações sobre os funcionários de um determinado hospital. Todo médico é responsável. Não há enfermeiro e não há anestesista que não seja responsável. Todo homem, se não for enfermeiro, ou é médico ou é anestesista. Então, a gente começa colocando essa proposição aqui, o todo. Então, todo médico ele é responsável. Então, se a pessoa for médico, colocar assim, se a pessoa for médico, ela vai estar dentro de um diagrama maior, que é o diagrama das pessoas que são responsáveis. Não há enfermeiro, não há anestesista que não seja responsável. Então, se a pessoa for enfermeiro, ela também vai estar dentro dos responsáveis, aqui dentro do diagrama dos responsáveis. E se ela for anestesista, ela também vai estar dentro do diagrama dos responsáveis. O que eu não sei é se existe, né? Pelo menos com essas informações aqui, a gente não garante que exista intersecção entre eles. Por exemplo, um anestesista que é enfermeiro ou um enfermeiro que é médico, também não, ele não coloca essa possibilidade para a gente desenhar os diagramas. Fazendo essas intersecções. Para ter essas intersecções entre eles, deveria ter, assim, algum enfermeiro é anestesista, por exemplo. Mas como não tem, a gente faz todos eles separados e dentro do diagrama maior, que são das pessoas responsáveis. Todo homem, se não for enfermeiro, então se a pessoa for homem, ou ele vai ser enfermeiro, ele vai estar aqui, ou vai ser médico, ou ele vai estar aqui, ou vai ser anestesista. Então todo homem, ele vai ser um desses três.
Independente do que ele seja, o que esse homem vai ser? Ele vai ser responsável, porque ele vai estar dentro do diagrama das pessoas que são responsáveis. Então, nesse caso, portanto, tem-se necessariamente é aquilo que com certeza vai ser verdade. Todo homem é responsável, porque ele vai estar dentro de um subconjunto aqui das pessoas que são responsáveis. Todo responsável é homem? Não, eu posso ter aqui, ó, uma pessoa que seja responsável e seja mulher, certo? Vou botar aqui, ó, que não esteja dentro desses diagramas, então tá fora. Algum enfermeiro e anestesista? Não sei. Essas informações aqui não me deram possibilidade de concluir isso aqui. Todo responsável é enfermeiro ou anestesista? Todo responsável? Não, tem os que são médicos aqui, ó, tá? E tem os que não são nem enfermeiro nem anestesista. Então, isso aqui também tá fora. A alternativa correta na questão 5 vai ser a letra A. Vamos agora para a resolução da nossa sexta questão da parte de raciocínio lógico da banca Instituto Consulplan. Vamos lá. Questão 6 diz o seguinte, é um exercício de verdade e mentira. Um sorteio foi realizado entre 5 amigos, Alisson, Bruno, Carlos, Diego e Eric, e apenas um foi contemplado. Então já sabemos que um só vai ganhar. Deseja-se saber quem foi o vencedor. Cada um deles afirmou. O Alisson disse, não venci o sorteio. O Bruno disse, Carlos é o vencedor. O Carlos disse, Eric é o vencedor. Diego disse, Alisson disse a verdade. Então ele só confirma aqui, falando que o Alisson falou a verdade. E o Eric diz que o Bruno mentiu. Considerando que apenas um dos amigos mentiu, temos um mentiroso aí entre os 5, e que todos os outros disseram a verdade, pode-se concluir que o vencedor do sorteio foi. Então, nós vamos em busca aqui do vencedor do sorteio. E note que nós temos uma informação que ela é conflitante, e é por ela que nós devemos começar. Aqui nós temos as informações de Carlos e Bruno. O Bruno está dizendo que foi o Carlos o vencedor, e o Carlos está dizendo que foi o Eric. Então, nós não podemos ter dois vencedores. Significa que um dos dois mentiu. Ou o Bruno está mentindo, ou o Carlos está mentindo. E aí você pode considerar que o Bruno falou a verdade e o Carlos mentiu e fazer o teste. Se não der certo, você faz o contrário. O Bruno mentiu e o Carlos falou a verdade. Temos duas tentativas para serem realizadas. Considerando aqui que esse falou a verdade e esse falou a mentira. Então, todos os demais devem ter falado a verdade. Vamos considerar aqui, ó. O Alisson disse que não venceu o sorteio. Beleza, não foi o Alisson. Consideramos aqui a primeira hipótese, né, que o Carlos é o vencedor. Então, teremos o Carlos como vencedor. Não pode ter outro. Se tiver outro, vai estar errado. Aqui o Carlos vai ser o mentiroso nessa primeira situação. Alisson disse a verdade. Então, vamos olhar lá. Se o Alisson disse a verdade, eu vou ver o que o Alisson falou. Que ele não venceu o sorteio. Então, tudo bem. Só tem, por enquanto, o Carlos sendo o vencedor. O Bruno mentiu. Se o Bruno mentiu, significa que o Carlos não é o vencedor. E essa informação aqui tem que ser verdadeira porque ele diz, ó, todos os outros disseram a verdade. Então, o Carlos é o vencedor ou ele não é. Significa que essa hipótese aqui está errada. A gente vai ter que testar considerando que o Bruno mentiu e que o Carlos falou a verdade. Se o Carlos falou a verdade, o vencedor é o Eric, que é justamente o que eu quero. Só que eu vou considerar aqui todo mundo verdadeiro e vou testar. O Alisson fala que não venceu, tudo bem. Por enquanto, só temos um vencedor, que vai ser o Eric. O Carlos é o vencedor, é uma mentira, tá? Isso aqui é uma mentira, o vencedor vai ser o Eric. O Diego diz que o Alisson disse a verdade, então o Alisson está dizendo que ele não venceu, tudo bem. E o Eric também fala a verdade, e ele garante, ele confirma para nós que o mentiroso é o Bruno. Caso a gente precisasse encontrar o mentiroso seria o Bruno, o vencedor aqui é o Eric. Então, considerando, a nossa resposta aqui vai ser a letra A. Considerando que apenas um dos amigos mentiu, que é o Bruno, colocar até aqui o Bruno, e que todos os outros disseram a verdade, pode-se concluir que o vencedor do sorteio é o Eric. Questão 7. Aqui vai entrar a parte de sequências lógicas que o Instituto Consulplan ele gosta de cobrar nas provas. Observe a sequência lógica. O valor de x que completa essa sequência é... Nós temos uma sequência que envolve figuras e números. Então, a gente tem que entender o que está acontecendo com essas figuras também. Aqui eu tenho um triângulo, tá? Que tem 3 lados. Aqui eu tenho um quadrado, um pentágono e um hexágono. O que ele está colocando dentro dessas figuras é o número de diagonais. Um quadrado, ele admite aqui 2 diagonais. Um pentágono, se a gente traçar diagonais, vamos ter 1, 2, 3, certo? 4 e depois mais um aqui, ó. 5 diagonais. Então, quantas diagonais nós vamos ter aqui no hexágono? Vamos fazer, ó. 1, 2, 3. Cuidado para não se perder, tá? 4, 5, 6,
Aí nós vamos ter aqui, desse ponto aqui, quantas diagonais ainda dá para a gente traçar? Aqui nós vamos ter mais uma, 7. Vamos ver se a gente consegue traçar mais alguma diagonal. Para cá já foi, para cá já foi, para cá já foi. 7. Vamos traçar mais uma para cá. Ó. Daqui desse ponto, nós vamos traçar mais uma, ficando aqui com 8. Será que dá para traçar mais alguma diagonal? Se não der nenhuma diagonal, parou. Mas eu estou vendo aqui ó, que esse daqui também admite mais essa diagonal. Então, nós vamos ter aqui 9 diagonais sendo traçadas. Alternativa correta da questão, letra D. Tem uma fórmula para você calcular o número de diagonais, mas dá para você fazer assim, vai ser mais rápido. A sequência de números apresentada possui uma lógica de formação. Observe. Então, temos aqui os números e ela tem uma lógica de formação. Do 1 para o 4 aumenta 3, do 4 para o 13 aumenta 9, para o 40, 27 e para o 121 aumenta 81. Aí o que ele quer? Ele quer o triplo do sétimo termo. Nós já temos 6. Já temos 5, aliás. 1, 4, 13, 40, 121. Vamos achar o sexto e o sétimo para pegar esse valor aqui e multiplicar. Vimos que o aumento aqui foi de 3, o aumento aqui foi de 9, 3 ao quadrado. Eu vou trabalhar aqui com o expoente. Aqui 3 a terceira, que é o 27. Aqui o aumento foi de 3 à quarta. O próximo vai ser 3 à quinta. 3 à quinta é 81 vezes 3, tá? 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. E assim sucessivamente. Então, 3 à quinta corresponde a 81 vezes 3. A gente pode multiplicar direto, ou a gente poderia dizer que é 3 à quinta, aqui é um 5, tá? 3 vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 3. 5 vezes. Que dá 243, tá? 81 vezes 3, 243. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 8, 24. Aí nós vamos pegar o 121 e somar com 243. 4, 6, 3. O valor aqui do sexto termo, 364. Aí o sétimo termo nós vamos somar com 3 à sexta. 3 à sexta é pegar o 243 e multiplicar por 3. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. Vai 1. 3 vezes 2, 6 e 1, 7. 729 com 364. 13, vai 1. Aqui 9, aqui 10. 1093. 1093 é o termo, só que eu não quero o sétimo termo. Eu quero o triplo, tá? Note que aqui ele coloca o sétimo termo. Ele não quer o sétimo, ele quer o triplo. O triplo de 1093, quanto é que vai dar? 3 vezes 3, 9. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 9, 27. Vai 2. 3 vezes 0, 0. Desce o 2. 3 vezes 1, 3. 3.279, alternativa correta, a letra C. Então, muito cuidado com o que está sendo perguntado aqui na questão. Às vezes parece ser muito fácil e você acaba perdendo a questão à toa. Questão 9. Observe a sequência. Então, aqui eu tenho uma sequência, eu vou escrever ela aqui embaixo. Ó. 10 não, no caso aqui é 11. Deixa eu corrigir aqui. 11, menos 7, 8, menos 4, 5, menos 1, 2, A e B. Quando vocês virem essa sequência aqui, quando você vir essa sequência muito louca, você tenta fazer ela assim, ó, com saltos, tá? Uma sequência dupla. E ver se acontece alguma coisa interessante com esse salto. Do 11 para o 8 diminui 3, aqui também diminui 3, aqui diminui 3. Então, do 2 para o B, nós vamos diminuir 3, ó. Observe a sequência, determinando os valores de A e B, de acordo com a lei de formação da sequência, é correto afirmar que o produto entre eles. Então, eu quero A vezes B. A vezes B. Então, aqui, quando a gente fizer 2 menos 3, nós vamos encontrar menos 1. Então, eu vou multiplicar aqui o valor que eu encontrar em A vezes menos 1. Olha só o que está acontecendo aqui também. Do menos 7 para o menos 4, somei 3. Tá? Menos 7 mais 3, menos 4. Aqui com mais 3 eu vou ter menos 1. E aqui com mais 3 eu vou ter 2. 2 vezes menos 1. 2 vezes menos 1. Menos 2 vai ser a nossa resposta. Alternativa correta, a letra A. Questão 10, também de sequência. A tabela compõe uma sequência lógica. Observe. Qual das alternativas a seguir apresenta o valor de x mais y? O que está acontecendo aqui com esses camaradas? Ele está diminuindo. Então, temos uma sequência lógica decrescente. Quanto é que está diminuindo? Vamos fazer aqui, ó, 148, 135, 3, aqui foi 13, então primeiro aqui foi 13. Agora, do 135 para o 121, quanto é que diminuiu? 14, diminuiu 14, vamos ver com o 106. 121 para 106, pede emprestado, 11 menos 6, 5, 15. Então, já vi aqui qual que é a lógica da sequência. Aqui vai diminuir 16. Aqui vai diminuir 17
90 menos 17, pede emprestado, 10 menos 7, 3, 8 menos 1, 7. Então, aqui vai ser 73 e o outro vai diminuir 18, tá? O outro, a diminuição vai ser 18, pede emprestado, 13 menos 8 dá 5, 6 menos 1, né? Porque o 7 emprestou, 6 menos 1, 5. Então, aqui nós vamos ter 55. Somando 73 com 55, 8, 128, alternativa correta da questão, letra D. Questão 11, também de sequência. Note que aqui eu tenho 1.640, aí do 40 vai para o 80 aqui, ó, aumentou 40. Do 1.680 para 1.730, nós tivemos aqui um aumento de 50. Considere a seguinte sequência lógica em que o cifrão é um dos seus elementos. Qual é a alternativa que apresenta a soma dos algarismos? Cuidado com isso aqui também, tá? Aqui nós vamos ter um acréscimo de 60, depois nós vamos ter um acréscimo de 70 mais 70. Para chegar aqui, o nosso acréscimo tem que ser de 80. Então, eu vou pegar 1.860, somar com 80, 0, 14 vai 1, 9, 1.940. Agora eu vou somar 1 mais 9 mais 4. Então, eu vou encontrar aqui 14, né? Não vou somar com 0, vai dar ele mesmo. Se a gente seguir a lógica, se a gente tivesse continuado aqui, ó, 1.940, se a gente somar com 90, ó, 1.940 com mais 90, 0, 3 vai 1, 0 vai 1, ó, 2030, seguindo a lógica. Então, alternativa correta, letra D. Questão 12 do Instituto Consuplan. Em um laboratório, o crescimento de uma colônia de bactérias é registrado em uma tabela. Por algum motivo, algumas anotações foram apagadas dessa tabela. Observe. Então, temos aqui os dias, né? No caso, do dia 1º até o dia 7, e o número de bactérias. O total de bactérias ao fim de 7 dias será. Então, nesse caso, a gente consegue observar o seguinte, que de 5.000 para 6.150, nós tivemos um aumento aí de 1.150. De 6.150 para 7.300, o aumento também é de 1.150. Então, a gente vai calcular aqui esse termo. Esse valor aqui é justamente o que a gente chama de razão. Nesse caso, nessa questão em específico, eu vou estar utilizando as fórmulas da PA. Por que eu vou estar utilizando as fórmulas da PA? Porque, às vezes, você pega uma questão de sequência que tem muitos termos. Aqui nós temos 7 termos, mas a gente poderia ter 70, poderia ter 100 termos. Então, vou utilizar as fórmulas da PA. Quais são as fórmulas da PA? Nós temos a fórmula do termo geral, a N é igual a 1, mais N menos 1, que multiplica a razão, certo? Então, no caso aqui, esse é o meu primeiro termo, é o meu A1, esse aqui vai ser o meu A7. Então, vou procurar quanto vale aqui o meu W. A7 vai ser igual a 1, que é 5.000. Então, colocamos aqui 5.000, mais N menos 1 vai ser 7 menos 1, que multiplica a razão, 1.150. 7 menos 1 dá 6. Vamos substituir aqui por 6. 6 vezes 1.150. Quanto é que vai dar? 1.150 vezes 6. 6 vezes 0 é 0. 6 vezes 5, 30. Põe o 0 e vai o 3. 6 vezes 1, 6. Com 3, 9. 6 vezes 1, 6. Então, deu 6.900. Então, nós vamos somar aqui com 6.900. Somando aqui com 5.000, 0, 0, 9, 11. Então, a gente já descobre direto que o termo que vai estar aqui na posição do W, ele vale 11.900. Tudo bem, eu preciso dos outros termos para somar? Não. Nesse caso, o que a gente precisa fazer é aplicar a soma dos termos de uma PA. Então, vamos somar 7 termos. Qual que é a fórmula? Soma dos termos de uma PA vai ser A1 mais AN, tá? Que é até quanto eu quero somar, vezes N sobre 2. Quem é o meu A1? Meu A1 vai ser o 5.000. Temos aqui o A1. Eu vou somar 7 termos, então o meu N vai ser 7. O meu A1 vale 5.000. Então, vou pegar aqui 5.000 mais o meu AN, que é o A7. Então, vai ser 11.900, e multiplica 7, que é a quantidade de termos, sobre 2. 5.000 com 11.900 dá 16.900. Então, vamos ter aqui 16.900. 16.900 dividido por 2 dá 8.450. 8.450. Basta agora a gente multiplicar por 7. 8.450, que multiplica 7. 7 vezes 0 é 0. 7 vezes 5, 35. Põe o 5 e vai o 3. 7 vezes 4, 28. Com mais 3, 31. Põe 1 e vai ao 3. 7 vezes 8, 56. Com 3, 59. Então, quando a gente somar os 7 termos, vamos ter 59.150. Alternativa correta da questão, letra C. Questão 13. A questão 13 é uma questão de sequências, mas ela envolve aqui figuras. Então, a gente precisa procurar o padrão. Então, olhando aqui para essa primeira figura, eu vou procurar onde é que ela aparece novamente. Ela aparece aqui. Depois aparece aqui e a gente conta quantos termos nós temos. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Note que aqui também, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. O sexto termo vai ser justamente uma meia-lua igual a essas duas finais aqui. Então, é justamente o termo que está faltando. Nós vamos encontrar aqui a nossa resposta correta na letra A. É uma questão bem tranquila, com figuras. Questão 14. Observe a sequência. É correto afirmar que o dobro... Cuidado com isso aqui, ó. O dobro, tá? Ele não está perguntando quem é o oitavo termo, ele está perguntando o dobro. Então, vai ser 2 vezes o oitavo. Aqui, quantos termos nós temos? 1, 2, 3, 4, 5. Vamos achar aqui o sexto, o sétimo e o oitavo. Com o valor do oitavo termo, a gente dobra. Então, do 3 para o 4, o aumento foi de 1. Do 4 para o 8, o aumento foi de 4. Do 8 para o 17, o aumento foi de 9. E do 17 para o 33, o aumento foi de 16. Esses números, o que eles têm em comum? Eles são quadrados perfeitos. Então, o 1 aqui é 1 ao quadrado, o 4, 2 ao quadrado, 9, 3 ao quadrado, 16, 4 ao quadrado. Então, o próximo termo aqui, nós vamos somar com 5 ao quadrado. Quanto é 5 ao quadrado? 25. Então, vamos pegar o 33 e somar com 25. 3 com 5 dá 8, 3 com 2 dá 5. Então, já sabemos que o próximo termo aqui vai ser 58. Vamos somar agora com 6 ao quadrado. 6 ao quadrado é 36. Então, vou somar aqui com 36. 8 e 6, 14. Põe um 4 e vai o 1. Aqui eu vou ter 6 com 3, 9, deu 94. Então, vamos colocar aqui 94. E agora nós vamos somar com 7 ao quadrado. 7 ao quadrado dá 49. Então, vamos colocar aqui 49. 4 com 9 dá 13. Põe o 3 e vai o 1. 1 com 9, 10. Com 4, 14. Deu 143. Então, como o meu oitavo termo é 143, eu vou multiplicar ele por 2 para achar o dobro. 6, 8, 2. 286. Letra D, alternativa correta. Questão 15. O dobro, ó, novamente, a banca adora fazer isso. O dobro do quinto termo. Aqui nós já temos primeiro termo, segundo termo, terceiro. Vamos achar aqui o quarto e o quinto. Quarto, quinto. Precisamos do quinto para poder fazer o dobro. O dobro, 2 vezes o quinto termo. Então, aqui nesse caso, nós temos uma sequência numérica decrescente. Note que para encontrar aqui esse decréscimo, como ele é muito expressivo, o que a gente já faz de cara? A gente divide. Então, 7560 dividido por 1080. 0 vai com 0, aqui a gente pode tirar. 7 vezes 8, 56. Então, põe o 6 e vai o 5. 7 vezes 0 é 0, desce o 5. 7 vezes 1, 7. Então, deu certinho aqui. Aqui teve uma divisão por 7. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa. 1080 dividido por 180. 0 vai com 0. Aqui nós vamos ter 6. Ó. 6 vezes 8, 48. Põe o 8 e vai o 6. 6 vezes 1, 6. Com 4, né? Era 48, não foi 4. 6 vezes 1, 6. Com 4, 10. Resta o 0. Então, a divisão agora foi por 6. Qual que é a lógica? Está diminuindo 1 na hora que eu divido. Então, o próximo eu vou dividir por 5. Então, 180 dividido por 5, 3 vezes 5, 15. Sobrou 3, desce um 0. 6 vezes 5, 30. Resta o 0. Então, deu 36 aqui no quarto. Aí, eu vou pegar esse 36 e vou dividir por 4. 36 dividido por 4 dá 9. Já tem o meu valor. Note que esse valor ele aparece aqui, mas não é a resposta correta, porque eu quero o dobro do quinto termo. Então, cuidado com isso aqui. O dobro de 9... 18. Alternativa correta, letra C. Questão 16. Quando você encontrar uma sequência que ela seja comprida assim, normalmente é uma sequência dupla. Como que você visualiza? Assim, ó. 6 por 9 aumentou 3, depois aumentou 3 aqui também, aumentou 3. O próximo aqui vai aumentar 3. 18 com mais 3, 21. Já tem o valor do W. O número que substitui corretamente a letra W. Então, não vai precisar fazer dobro, não vai precisar fazer nada, só marcar aqui que é 21. Note que aqui eu tenho outra sequência, 2, 4, 6, 8, 10, se eu quisesse o próximo termo aqui seria 12. Mas esse aqui foi bem tranquilo. Questão 17. Observe a sequência, também de sequência. Identificados corretamente os valores de x e y, segundo o desenvolvimento lógico da sequência, é correto afirmar que a soma entre os valores, então que é x mais y. Aqui do 8 para o 11 aumentou 3, do 11 para o 16 aumentou 5, do 16 para o 23 aumentou 7, depois aumentou 9, depois aqui aumentou 11. Nós vamos ter aqui um acréscimo de 13, então 43 com 13, 6, 56. Já temos o valor de x, 56, vamos somar agora, se x é 56, eu vou somar com mais quanto? Com mais 15. Com mais 15 aqui vai ficar 11 vai 1, 6, 7, 71. Então, 56 mais 71 é o que eu quero. Quanto é que dá 56 com 71? 7, 127. Alternativa correta, letra C. Questão 19. Temos outra sequência dupla,
tá? Basta olhar quando você tiver uma sequência bem diferente, os números, tenta visualizar como uma sequência dupla, ó. 3, 9, 27, 81 tá multiplicando por 3, ó. 243. Aqui 2, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32, já sei o valor de x. Considerando que os números relacionados possuem lógica numérica, qual é o valor de x? 32. Sequência dupla também, mais tranquila. Questão 20. Considere a seguinte sequência de figuras. Então, tem aqui uma sequência de figuras, onde eu tenho uma relação entre essas figuras. Qual é o valor de x? 76 dividido por 19 dá 4. 81 dividido por 27 dá 3. Então, a relação é uma divisão aqui, tá? 96 dividido por 16 dá 6. E aqui eu vou ter 91 dividido por x, resultando em 7. Logo, meu x vai ser 91 dividido por 7, que resulta em 91 por 7, 1 vezes 7, 7. Sobra 2, desce 1. 3 vezes 7, 21. Resto 0. Então, meu valor de x vale 13. Questão 21. Miguel está em certa fila de banco, na qual há um número de pessoas em sua frente igual à metade do número de pessoas que está depois dele. Então, temos aqui um caixa, vamos colocar assim, caixa. Temos Miguel, que vai estar num ponto da fila, aqui um Mzinho, sabendo que a quantidade de pessoas que está na frente, ela é igual à metade da quantidade que está depois. Então, se eu colocar aqui a quantidade que está na frente é x, o que está depois é 2x. Sabendo que o tempo de atendimento é um valor fixo de 4 minutos, sendo que o primeiro da fila será atendido após esperar 4 minutos do atendimento anterior e que o último da fila será atendido após esperar 52 minutos. Então, nós temos aqui que o último da fila, ele vai esperar 52 minutos. Então, nós conseguimos determinar quantas pessoas tem na fila. 52 dividido por 4, que é o tempo que ele espera para cada um ser atendido, vai ser igual a 13. Então, temos 13 pessoas. 2x mais 1, por que mais 1? O Miguel conta como uma pessoa. Mais x igual a 13. Então, 3x mais 1 igual a 13. 3x igual a 13 menos 1. X vai ser igual a 12 dividido por 3, né? 13 menos 1 dá 12. O 3 está multiplicando, passa dividindo. X igual a 4. Então, significa que tem 4 pessoas na frente de Miguel. Tem 4 pessoas na frente. E tem 8 pessoas, porque 2 vezes 4 vai dar 8, totalizando aqui 13 pessoas. 8 depois, 4 na frente e o Miguel. Aí a pergunta aqui é o seguinte: quanto tempo levará para que Miguel seja atendido? Se Miguel é o quinto da fila, ele vai ter que esperar quantos minutos? 5 vezes 4. Porque esse cara aqui, que é o primeiro da fila, ele esperou 4 minutos. Então, esse cara aqui esperou 4 para poder ser atendido. Ele não estava sendo atendido. Está aqui essa informação. Sabendo que o tempo de atendimento é um valor fixo de 4 minutos, sendo que o primeiro da fila será atendido após esperar 4 minutos. Então, para atender o primeiro aqui, esperou 4. Então, para atender o Miguel, vai ter que esperar 5 vezes 4, que é igual a 20 minutos. A alternativa correta dessa questão vai ser aqui a nossa letra C. Eu espero que você tenha compreendido toda a resolução, não tenha ficado nenhuma dúvida. Vou deixar um link na descrição deste vídeo para que você possa acessar o meu curso completo para as bancas Consuplan, Instituto Consuplan, com um preço ótimo, com um cupom de desconto que eu vou deixar também junto. Eu vejo você na resolução das próximas questões.